Bom dia a você que me assiste, a paz do Senhor. Que Deus abençoe teu dia no nome de Jesus. Eu quero que esse dia seja um dia de glória para você, todo dia, tá? Esteja na presença de Deus. Hoje o título que vamos falar, depois de falarmos a prova final, não é? Uma prova que nós todos passaremos, estamos passando já por ela e devemos ficar atentos, né, aos capítulos da nossa vida para não sermos reprovados na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de falarmos de assuntos de falsos líderes, falsos mestres, falsos profetas, vamos falar agora de um assunto que divide o mundo, divide a mente de muita gente, né? As pessoas pensam que sabem sobre esse assunto, mas não sabem nada. Vamos falar da a família de Deus. A família de Deus é um assunto que tem dividido a cabeça do povo. Tem pessoas que pensam que sabem e tem pessoas que não sabem exatamente o que é. E tem pessoas que têm isso guardado no corpo, na mente, na alma, carrega consigo essas palavras. Mas a Bíblia é clara, a Bíblia fala, e nosso desejo é exatamente falar o que a Bíblia fala. Se vai ofender alguns porque foram mal ensinados, vai. Porque uma cirurgia para arrancar um câncer precisa haver corte, sangue derramado, não é? A cicatriz. Então, a palavra de Deus é assim. Ela vem nas nossas vidas e às vezes nos fere, mas nos fere para o bem. Então, tem essa boa palavra com você e abre o teu entendimento para adquirir esta herança divina. João, falou no seu evangelho do amor de Deus. Engraçado que João antes, ele era chamado de filho do trovão. Era vingativo, né? Ele queria sempre ser justiceiro por vingança. Ele e Tiago. Por isso foram chamados filhos do trovão. Mas esse mesmo João, se tornou depois o discípulo do amor. Ao deitar no peito de Jesus, ao ouvir o coração de Jesus bater, então ele foi transformando, até o ponto de se tornar o discípulo do amor. E no seu evangelho, ele apresenta Jesus como Deus. A intenção dele é ganhar almas, é adquirir almas, é convencer as pessoas de que Jesus é Deus, e habitou entre nós e deu a sua vida por nós. Mas nas suas epístolas, João escreve aos crentes, aos servos do Senhor Jesus, à igreja do Senhor Jesus, chamando essa igreja de filhinhos, com tanto amor. Então, João falou já dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, do anticristo, mas agora ele está falando da família de Deus. Então, vamos ler a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando porque nasceu de novo ou porque é nascido de Deus. Então vamos falar de nascimento. Todos os homens, todas as mulheres e crianças são criaturas de Deus. Não são filhos, são criaturas de Deus. Então, o que aconteceu? No passar do tempo, o homem então começa a pecar, e Deus tratava Adão e Eva de uma maneira antes de pecar. Quando Adão e Eva pecou, espontaneamente, Deus então os tratou de outra maneira e disse: agora vocês serão castigados. Vocês já não são mais aquilo que eram para mim. Vocês escolheram um outro Deus, um outro Senhor e um outro Pai. Então agora vocês vão responder por isso. Mas Deus prometeu lá no jardim: mas da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente que os enganou. A cabeça do diabo será pisada pelo nascido de mulher. Por que Deus profetizou isso lá no Éden? Porque esse já era plano de Deus antes da fundação do mundo. Deus já deu ao homem a liberdade de viver uma vida santa ou de pecar.
Esse livre-arbítrio Deus deu ao homem. Deus não fez robôs, Deus fez seres humanos. E Deus fez o homem para o louvor da sua glória, mas não para obrigar esse homem a estar sempre dando louvor à sua glória. Tanto que hoje as pessoas escolhem o que fazer. As pessoas escolhem os seus caminhos, escolhem a quem servir. Então, só existem dois deuses. O único Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, e um falso Deus que se levantou, que é o diabo. E as pessoas escolhem, quase sempre, muitas pessoas escolhem servir a esse segundo Deus que se levantou como Deus, mas não é Deus. Nós temos um único Deus verdadeiro, o Jeová Jireh, o Jeová Rafa, o Jeová Nissi, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Deus. E já havia planos dele enviar Jesus. Então João, depois de pregar o seu evangelho, João então escreve para a igreja, para os filhinhos, para os irmãos na fé, e ele diz exatamente isso. Olha, entendam que Deus amou tanto a nós, tanto a igreja de Jesus, que permitiu, que deu a honra de chamá-los de Pai, de chamá-lo de nosso Pai. E esta é uma herança adquirida em Cristo. Então, João deixa claro isso. Essa é uma herança adquirida em Cristo e você precisa, e eu preciso, nascer de novo. Como nós nascemos de novo, então chamamos Deus de Pai. Só que muitas congregações, muitas organizações por aí, ensinam que todos são filhos de Deus. Não, existem duas famílias, a família de Deus e a família do diabo. E a ordem para a família de Deus é viver em pureza, santidade, santificação a cada dia, e não viver pecando. Se você é da família de Deus, esta é a ordem, amando os irmãos uns aos outros. Você não vai ter paz com o mundo porque o mundo nos odeia, porque o mundo não conhece a Deus. Tem muita gente que não conhece a Deus e podem mostrar um falso amor, mas por trás eles não nos engolem. Eles não nos querem bem, porque sabem que nós vivemos uma vida diferente. E se você é nascido de Deus, João diz, você precisa viver em pureza, em santificação, em santidade. Você não pode caminhar como o mundo porque você não é do mundo. É como se você, gente organizada, limpa, correta, passar a viver com os porcos, comendo lavagem, rolando na lama. Você não é daquele mundo. Você é do mundo onde a santificação, pureza, ao perfume de Cristo em você, a glória de Cristo em você, e você precisa entender isso. Isso é uma herança que Deus te deu como igreja do Senhor Jesus, para viver uma vida santa, separada. Então João fala, filhinhos, se vocês são nascidos de novo, são convertidos, vocês têm a honra de dizerem, eu realmente sou filho de Deus. Aquieta o teu coração nisso aí. Guarda essas palavras no teu coração e diz, eu sou filho de Deus e eu não posso viver pecando. A opção de pecar não é mais para mim, não é para esta pessoa que aceitou a Jesus Cristo, que hoje tem o Cristo vivendo dentro dele, que hoje tem o Espírito Santo de Deus habitando nele. Ele não pode viver pecando. E João é claro, aquele que bebe, aquele que fuma, aquele que tem prazer em usar drogas, aquele que tem prazer em mentir, prazer em adulterar, prazer em ficar saindo para as noitadas aí e vivendo uma vida pervertida, estes são filhos do diabo. E a Bíblia é clara, nisto são conhecidos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Está no mesmo capítulo 3 da primeira epístola de João, no versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão, naquele que não está vivendo. Então, se você estiver na igreja odiando o seu irmão, cuidado, você pode estar enganado. Se você estiver na igreja vivendo uma vida que não é uma vida justa, uma vida santa, cuidado. Cuidado com as suas palavras, com o que você posta no Facebook. Tem diáconos de igreja postando pornografias, coisas imundas em Facebook, e estão nas igrejas, às vezes tocando, às vezes cantando, né? Líderes dentro da igreja estão pecando, são filhos do diabo, pensando que são filhos de Deus, e estão ali para perverter a santidade da igreja, a santificação da igreja, a honra da igreja, por viver uma vida promíscua, por viver uma vida mundana, mesmo carregando a Bíblia e mesmo sendo crentes, dizendo ser crente. Então nisso são conhecidos os filhos de Deus e os filhos do diabo, aquele que pratica a injustiça, aquele que não ama o seu irmão, aquele que tem a boca suja, aquele que tem uma vida suja, aquele que anda
enganando seus irmãos, não pagando as suas contas, aquele que anda fazendo tudo aquilo que os filhos do diabo faz, você está enganado dentro da igreja e precisa se converter. Nisto são conhecidos os filhos de Deus e os filhos do diabo. E qual é a motivação desta mensagem? É a você que pensa que é filho de Deus, mas só é criatura e que vive pecando. Ainda há tempo para você. Jesus morreu também por você. Jesus morreu pelo mundo inteiro para que você tenha a opção, tenha o livre-arbítrio de dizer: eu vou mudar de vida. Este pastor está pregando exatamente a minha vida. Ele está dizendo exatamente o que eu sou e eu quero mudar de vida. Eu quero aceitar Jesus e eu quero ser diferente. E daí para frente, depois da minha conversão, eu poder chamar Deus realmente de Pai. Por isso, aquela oração do Pai Nosso, muita gente faz, mas com mentiras na boca. Os mesmos que fazem a oração do Pai Nosso são os mesmos que encaram as bebedeiras, que encaram as orgias da vida. Então Deus quer mudar a sua vida. Você que se diz crente não é, e você que pensa que é filho de Deus e também não é. Deus quer mudar você, Deus quer abençoar você. Então tenha esta palavra no nome de Jesus e mude de vida e seja chamado filho de Deus, faça parte da família de Deus. Deus abençoe você e família, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um grande abraço meu, pastor Riva Martins.